Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício e hoje a gente vai trabalhar com um tema interessante e também intrigante que na próxima década deve ser um recurso muito utilizado no processo educacional, que são as videoconferências. Esse é um termo genérico utilizado para transmissão de áudio, som, imagem e compartilhamento de documentos via internet. Ok? Então tá, eu estou aberto aqui nas redes sociais que trabalham com esse tipo de recurso. Eu estou aqui, por exemplo, trabalhando com o Google, no Google, correto? Nós temos aqui recursos interessantes que a gente pode até pensar nessa perspectiva. E quais seriam esses aqui? Ó? Eu vou pegar nós temos no Google+, o Hanggood, que é um novo produto do Google. Nós temos o Justin TV, que é um site também livre, gratuito, que também possibilita o compartilhamento de imagens, som, link de documentos. Nós temos o Facebook, que também é uma ferramenta bem usual. E nós temos também, eu estou abrindo aqui 4 só para vocês terem noção, que é o Facebook. O MSN, ok? Então tá. Qual é o interesse nosso sobre o que seria a videoconferência? Só para a gente nos localizarmos historicamente, no início da década de 1990, é que começou aí a febre das videoconferências, né? Hoje até a LDB considera uma aula por videoconferência um parâmetro educacional e pode ser usado na geração de pesquisa, de produção de conhecimento, e são usuais muitos em cursos de pós-graduação, correto? Mas a gente pode trabalhar com uma videoconferência com os nossos alunos? É claro que sim. Se nós estamos nas redes sociais, e as redes sociais hoje influenciam boa parte das gerações aí, que estão em processo de construção do conhecimento, correto? A grande vantagem da videoconferência é essa, que a gente consegue trabalhar face a face com alguém através do áudio, do vídeo, recriando a possibilidade de um encontro presencial, tá? Então, a educação por videoconferência, ela pode ser caracterizada uma alternativa de atividades colaborativas, isso mesmo, porque ela facilita aí um trabalho em grupo, por exemplo. A gente, dentro de uma sala de aula, a gente tem que pensar qual a maneira pelo qual a gente pode dinamizar o desenvolvimento da aprendizagem, buscando, inclusive, algumas novas tendências educacionais. Ok? Bem, se a gente for pensar assim comigo, qual é a vantagem e uma desvantagem de uma videoconferência utilizada nesse ambiente educacional? A gente for pensar o seguinte: a videoconferência ela vai fazer o seguinte, ela é uma transição gradual dos métodos presenciais para os métodos à distância. Hoje uma videoconferência ela é muito usual nos cursos à distância, mas pode ser também trabalhadas na nossa perspectiva, que são professores de sala de aula, sim, correto? Ela tem como fazer isso, correto? Porque ela permite esse espaço colaborativo para a socialização do aprendizado em grupo. E hoje em dia o trabalho em grupo é um fomentador de aprendizado, de construção de conhecimento, correto? Uma outra vantagem, ela possibilita escolher e planejar cursos, né, e trabalhos de pesquisas, que os alunos participam constantemente, porque essa é a visão deles. Eles trabalham, hoje em dia um educando, ele usa essa ferramenta tecnológica do computador, da internet, cada vez mais. Isso facilita até a interação dele, correto? Bem, uma grande vantagem é a economia de tempo, correto? A gente, numa videoconferência, a gente ganha tempo para um desenvolvimento de um trabalho, correto? Porque a gente evita deslocamento, não precisa os alunos estar naquele local específico. A economia de recursos, não tem sala,
não tem recursos até de, por exemplo, uma videoconferência numa empresa reduz até viagem de funcionários, correto? Tá? O tempo também facilita. Você torna-se a videoconferência um recurso de pesquisa, porque você pode gravar essa videoconferência e depois passar para eles. Uma videoconferência, se a gente utilizar sites específicos, né, softwares específicos, a qualidade do som e imagem é enorme, correto? Tem aparelhos que a gente tem que instalar, tudo, mas não são tão complexos, mas a transmissão de áudio e imagem, além do mais, é segura, porque tem alguns sistemas de criptografia que dão segurança ao sistema, principalmente quando a gente compartilha alguns documentos, correto? Uma grande vantagem de uma videoconferência, que você vai ter na perspectiva de transmissão de informação, o vídeo, o áudio, você tem um chat geralmente ao lado, que você pode conversar com os participantes, se o som tiver com dificuldade, né? E você pode transmitir documentos. A grande desvantagem, ela pode ser até utilizada até como essa videoconferência, esse vídeo que eu estou fazendo, né? Às vezes a baixa qualidade do som e imagem dificulta todo o processo, tá? Alguns alunos vão ter lá dificuldade de se interagir nesse processo, isso nem todos têm essa facilidade, correto? Principalmente você tem que ter tem que estar bem atualizado se você tiver dificuldade de transmitir o áudio e a imagem, já dificulta um pouquinho a videoconferência, né? Basicamente, o processo se baseia em baixa qualidade do som e imagem, correto? A dificuldade de se adaptar à situação didática nova, que é a da videoconferência, correto? E, de repente, a falta de preparação que geralmente alguns videoconferencistas utilizam quando vão fazer uma palestra ou quando vão fazer um trabalho em grupo, correto? As experiências hoje em dia mostram que uma videoconferência é extremamente importante no processo de aprendizagem, correto? Que traz um novo desafio para o professor, buscar se adaptar às novas tendências educacionais. A grande pergunta que se coloca é: a videoconferência, ela vai te auxiliar a preparar as tuas aulas? Ela vai te fomentar o desenvolvimento de novas metodologias? Claro, mas é importante que você tenha ciência. Ela vai te facilitar a videoconferência. Tem vantagens, a do tempo, do recurso, a de pesquisa. Você pode mandar conversar com os teus alunos, né? É uma atividade colaborativa, correto? Facilita várias aplicações, correto? Mas você tem que começar. Se você vai fazer uma videoconferência, vai fazer um trabalho em grupo, você tem que pensar o seguinte: eu vou ter que me planejar, tá? Eu vou ter que ter habilidades verbais e não verbais para desenvolver o meu trabalho. Eu tenho que saber incentivar os meus alunos a trabalhar com esse tipo de ferramenta, correto? Eu tenho que ter conhecimento da minha disciplina, correto? E principalmente, eu tenho que, porventura, quando vou aplicar uma metodologia nova, eu tenho que testar e constantemente reavaliar todo o processo de desenvolvimento dela. Ou seja, nós temos aqui disponível para vocês, nós temos então o Justin TV, que pode ser utilizado como videoconferência. Você faz um cadastro no site do Google, o HangGoals. No Gmail você consegue também transmitir imagem. O Facebook, nós temos o MSN, correto? Sem falar no Skype, que também é uma ferramenta super interessante para o desenvolvimento de uma videoconferência. Dentro das vantagens e desvantagens, todo o processo de recurso tecnológico vai ter. Então basta que a gente aplique, desenvolva e realimente toda vez o processo para verificar se a metodologia, se o recurso utilizado para desenvolver a aprendizagem, ele é eficaz ou não. Um abraço para todos.